Hoje nós vamos falar sobre os principais achados da nova base de dados do Forest and Finance, agora incluindo o Sudeste Asiático, África Central e Ocidental e Brasil. Antes de entrar nos detalhes, eu queria passar pela logística aqui para todo mundo ter acesso. Então, temos interpretação hoje. Um dos painelistas vai falar em português, então, a menos que você fale as duas línguas, nós recomendamos que você ative o botão de interpretação. Aí embaixo, naquele globinho, embaixo da tela, selecione a língua que você quer ouvir. Para pessoas que falam português, vocês podem fazer o mesmo e selecionar o canal de português. E para voltar à língua original, basta selecionar voltar para o áudio original. Se tiver alguma pergunta, coloquem no botão aí de perguntas e respostas, aí embaixo. Hoje, agora, nossa pauta, estamos fechando aqui a revisão da logística. Eu vou introduzir o Forest and Finance, vamos explicar a nossa metodologia, vamos mostrar os nossos principais achados. Vamos discutir o envolvimento dos signatários dos princípios de responsabilidade bancária das Nações Unidas no financiamento do desmatamento. Veremos um estudo de caso sobre o Brasil e então entraremos na sessão de perguntas e respostas. Por favor, usem realmente esse botãozinho aí de perguntas e respostas embaixo aí da tela, ao invés do chat. Assim poderemos responder perguntas pontuais e selecionar algumas para a sessão de perguntas e respostas no final da nossa apresentação. Hoje teremos a participação do Vard Warmerdam, do Profundo, da Hannah Heineken, do RAN, e do Piero Locatelli, do Repórter Brasil. Discutindo, então, sobre a nossa expansão, com um produto que focaliza a relação entre financiadores e o desmatamento. A produção de commodities, diretamente ou indiretamente, impulsionam o desmatamento. Isso é crucial, porque as florestas tropicais são importantes e cruciais para a estabilidade climática, mas também para as terras indígenas. Nós vemos muitos problemas de assassinato e deslocamento de indígenas. Então, nós estamos realmente analisando, né, essa questão dos commodities que ameaçam as florestas. Um histórico do Forest and Finance. Nós fomos fundados em 2016, inicialmente como um projeto conjunto entre o TUC, Indonésia, Profundo e o RAN. Até então, o nosso site tinha uma base de dados de pesquisa desses fluxos financeiros para companhias de commodities no Sudeste Asiático e tinha uma avaliação de políticas dessa área dos bancos. Tivemos um pouquinho de problema aqui na apresentação. E também temos estudos de caso estudando essas operações com clientes, incluindo as violações das políticas bancárias. Agora, nós expandimos o nosso site para cobrir também a África Central, Ocidental e também para o Brasil. Como parte também, e também teremos uma extensão da avaliação das políticas bancárias, expandidas para 100 bancos e 100 investidores, estará disponível no início de 2021. Como parte também desse nosso relançamento, temos a expansão da nossa coalizão, que inclui agora o Amazon Watch, o BankTrack e o Repórter Brasil. E agora, então, eu vou passar para o Vard Warmerdam,
do Profundo, que vai mostrar a nossa metodologia. Muito obrigado, Moira, por sua apresentação. E muito obrigado a todos vocês por sua paciência com os slides. Parece que nós tivemos uma questão aí com o compartilhamento de tela, então eu vou fazer uma introdução sobre a metodologia de pesquisa que utilizamos para construirmos a base de dados de fluxos financeiros para commodities com risco de desmatamento em 3 regiões ricas em floresta. As nossas regiões são Sudeste Asiático, Brasil e África Central e Ocidental. Então vou fazer um rápido resumo da metodologia e uma análise dos credores e dos investidores. Nós vamos também fazer os exemplos de portfólio de banco e a Hannah Heineken que vai continuar nessa parte. Próximo slide. Nós selecionamos companhias ativas em 6 commodities de risco de desmatamento. Nós temos a carne, soja, papel, óleo de palma, borracha e a indústria madeireira. Em relação a óleo de palma, papel, borracha e madeireira, nós olhamos principalmente o tamanho das suas concessões e áreas plantadas no Sudeste Asiático. E em relação à soja e à pecuária de bovinos, nós olhamos as capacidades de produção no Brasil. Para identificar essas companhias, nós utilizamos revistas especializadas, screeners de ações e a Bloomberg Thompson, por exemplo. Para as companhias na África Central e Ocidental, nós focamos em concessões e agrocommodities na região de Tridom, que é uma reserva ambiental que está dentro de 3 países, Gabão, República do Congo e Camarões. Nós também olhamos para companhias de agrocommodities ativas na Libéria, em Gana, Uganda e na República Democrática do Congo. Nós estamos olhando principalmente para as companhias de borracha e de óleo de palma, e muitas dessas também são subsidiárias de companhias que já havíamos identificado no Sudeste Asiático. As fontes de dados que nós utilizamos para coletar os dados financeiros, bem, nós usamos principalmente a Bloomberg Thompson para o financiamento em conjunto e a participação em títulos. O financiamento em conjunto se dá quando mais de uma instituição financeira participa em um empréstimo ou na subscrição de uma emissão de títulos ou ações. Além da Bloomberg Thompson, utilizamos também a IG Global para o financiamento de projetos e o Trade Finance Analytics para financiamento comercial, bem como os relatórios trimestrais, anuais das companhias e seus registros públicos. Em relação à Bloomberg Thompson, como eu já mencionei, uma das limitações é que ela só inclui os financiamentos em conjunto do lado da subscrição e empréstimo. Então, realmente, a gente não encontra nenhum tipo de empréstimo bilateral em que uma instituição financeira fornece um empréstimo para uma companhia específica. Então, para complementar isso, a gente usa os registros públicos, bem como os relatórios anuais, mas temos algumas limitações aí em relação ao que as companhias têm que divulgar em cada país. Então, por exemplo, na Indonésia, nós podemos achar bastante informação adicional nos relatórios anuais de companhias listadas, mas nós não podemos achar a informação nos registros públicos das companhias em relação a empréstimos bilaterais de companhias privadas. Já na Singapura e na Malásia, nós podemos encontrar bastante informação adicional nos registros públicos, tanto para as companhias listadas e não listadas, mas as companhias listadas nesses países não têm a obrigação de publicar nos seus relatórios anuais quais são os seus credores. E no Brasil nós temos uma situação similar em que a gente tem bastante informação nos registros públicos das companhias, você tem alguma informação, mas você não encontra muita, na verdade, nos relatórios anuais. Os elementos calculados para essa pesquisa foram vários. Eu vou descrever nos próximos slides em um pouco mais detalhe eles, mas rapidamente, na Bloomberg Thompson a gente tem um financiamento conjunto. Muitas vezes você não sabe qual é a contribuição de cada companhia para cada um desses negócios. De vez em quando você tem um montante das 10 instituições financeiras que participam de um certo contrato, mas nós não temos necessariamente quanto que cada instituição financeira contribuiu. Nós, então, explicamos nos próximos slides como que a gente faz esse tipo de cálculo.
Além disso, como isso é uma base de dados do First Finance, a gente queria se assegurar que todos os financiamentos que a gente identificava poderiam ser atribuídos com razão a os setores com risco de desmatamento. Tem muitas companhias nessa seleção que estão envolvidas em vários commodities que a gente olhou, por exemplo, na borracha e no óleo de palma, ou no papel e na indústria madeireira, mas eles também podem ter outras atividades como telecomunicações, seguros. Então, a gente queria ter certeza que quando nós temos o financiamento para uma companhia, a gente queria saber qual é a proporção que ia para essas commodities de risco de desmatamento. Em relação a ajustes geográficos, como a gente está olhando companhias que estão trabalhando em regiões múltiplas e estamos olhando para diferentes áreas ricas em florestas, é importante saber qual proporção de um financiamento que está indo para uma companhia específica realmente está sendo investido em um commodity e em qual área geográfica, de tal forma que a gente possa realmente falar sobre quanto dinheiro está indo para o óleo de palma no Sudeste Asiático, quanto está indo para a carne bovina no Brasil, por exemplo. E, finalmente, em relação ao Brasil especificamente, nós olhamos o sistema de crédito rural brasileiro e nós tentamos calcular qual era a proporção do financiamento que era fornecido por essas instituições financeiras individuais para aquele agrocommodity no Brasil. O sistema de crédito rural brasileiro tem sido um impulsionador importante no apoio do desenvolvimento da agricultura brasileira ao longo dos anos. As instituições financeiras, tanto privadas quanto comerciais, têm que contribuir uma proporção dos depósitos nos seus bancos para financiar o desenvolvimento agrícola no Brasil. Próximo slide. Contribuição para o empréstimo. Nós temos vários passos aqui. Vamos tomar então um exemplo da Marfrig. Em 2019, a Marfrig emitiu 736 milhões em ações. 9 instituições financeiras participaram nesse empréstimo, 4 deles eram subscritores primários, então nós tínhamos um book ratio de 1,25. Como você pode verificar na metodologia detalhada no nosso site, nesse tipo de situação e quando você tem uma emissão de ações e você tem um book ratio de 1,25, os subscritores primários, em total, deram 75% da emissão de ações e os participantes subscreveram 25%. Então você deve estar pensando, por que a gente tem esses números, esses book ratios, essas proporções? Ao longo dos anos, nós criamos uma base de dados com mais de 500 mil linhas de dados em que a gente sabe... Bem, a gente tem todas as informações de outras bases de dados em que a gente sabe quanto cada instituição financeira contribuiu para cada negócio e vários setores, desde setores de risco de desmatamento ao setor extrativista, e nós olhamos diferentes tipos de financiamento e por meio de uma análise de regressão que fizemos, descobrimos que essas proporções e essas faixas de proporção e com diferentes combinações e de tipo de financiamento, concluímos então que nesse caso, os book runners pagam 75% e os participantes pagam 25%, mas se o book ratio fosse menor, por exemplo, para empréstimos, em que a gente tem 0,3, aí 60% para os book runners e 40% para os participantes. Os detalhes exatos disso, eu não vou entrar nos detalhes, mas você pode encontrar eles no nosso site, na nossa metodologia. Então vamos olhar novamente esse caso. Os bookrunners têm 75% da contribuição na nossa estimativa. Tinham 4 bookrunners, então cada um deles forneceram 18,75% desse total, enquanto que os participantes forneceram 5% cada. Então, os bookrunners eram JP Morgan Chase, Santander, Banco do Brasil e Bradesco. Esses eram os bookrunners e... desses 736 milhões, se você multiplicar por 18,75, você chega a 138. Você vai perceber que o Banco do Brasil e o Bradesco estão lá 2 vezes. Isso é porque eles têm a participação de 2 gestões diferentes. Então, nós temos o Banco do Brasil e o Banco do Brasil Seguros. E então, em total, na verdade, eles têm mais. Próximo slide. Vamos dar uma olhada, então, o exemplo do ajuste por segmento. A Klabin trabalha em 4 segmentos: o setor madeireiro, papel, celulose e também conversão. Conversão aqui está se referindo à produção de um carro-porto, como descrito no seu relatório anual.
Em relação à Klabin, nós usamos as despesas de capital por segmento para calcular o ajuste de segmento. Essa é a nossa opção preferida, usar então o despesas de capital por segmento, porque isso realmente diz onde o dinheiro está sendo gasto, o dinheiro que está vindo na emissão de uma ação ou de um empréstimo, onde ele realmente está sendo gasto. Então, onde a gente tem esses detalhes das despesas de capital, essa é a nossa opção favorita para calcular a proporção das atividades de negócio relacionadas a um desses segmentos de risco de desmatamento. Outras opções que nós utilizamos são os ativos totais e também a renda por segmento e os ativos por segmento, e os detalhes disso estão todos no nosso site. Você pode dar uma olhada. Vamos olhar então o exemplo do ajuste de papel e celulose. Isso vai ser o papel, celulose e conversão. E aí nós temos também o ajuste da indústria madeireira. Então você vê que nós temos esses 3 números vermelhos. Esses são os despesas de capital nessas áreas de papel, conversão e celulose. Você divide isso pela despesa de capital total, como você vê aqui em azul escuro. A gente calculou então que o setor de papel e celulose chega a 82,53% das despesas de capital e que a indústria madeireira é responsável por 17,47%. E se você olhar aqui o exemplo, você vai ver que o Bradesco e a HSBC participaram nessa emissão de títulos da Klabin em 2020. Cada um deles contribuíram 33,33 milhões de dólares, mas aí a gente multiplica esse 33,3 por 82,5 e a gente chega então a um ajuste de papel e celulose de 27,5 milhões usados para o papel e 5,8 potencialmente utilizados na indústria madeireira. Então vamos entrar nos próximos passos, vamos olhar os ajustes geográficos. Então a Minerva é uma companhia 100% agropecuária de bovinos, então a gente não tem que ajustar para os segmentos. A Minerva está ativa no Brasil, na Argentina, Colômbia, Paraguai e Uruguai. Como o Brasil é o único país relevante aqui no nosso estudo, dentre esses países, a gente vai olhar somente para o financiamento que está ocorrendo no Brasil. Então, para a Minerva, a gente usou a sua capacidade de abate no Brasil como nosso ajuste de geográfico. Então, no Brasil, a capacidade de abate era de 10.980 cabeças de gado por dia, dividido pelo total, que é 25.480, e nós chegamos a 43,1% como ajuste da carne bovina da Minerva no Brasil. A Minerva é 100% carne bovina, então você multiplica por 43%, você chega ao número do Brasil. Vamos olhar então os bancos aqui embaixo nessa lista. Nós vemos que os valores originais de 44,42%, você multiplica por 43% e você chega a 19,14 milhões de dólares utilizados na carne bovina no Brasil. Então você tem ali duas colunas, uma com carne bovina geral da Forest and Finance e também a carne no Brasil. Por quê? Porque o Brasil é o único país que a Minerva opera que é parte do nosso estudo. Próximo slide. Então, como eu já mencionei no começo, o Programa de Crédito Rural do Brasil, a gente já tentou calcular os números de financiamento para essas commodities de risco de desmatamento que foram fornecidos pelas instituições financeiras no Brasil. Isso é importante por causa da escala do Programa de Crédito Rural no apoio do desenvolvimento agropecuário brasileiro. Vamos então estimar aqui, e nós utilizamos várias fontes para tal. O Banco Central do Brasil tem então dados do Programa de Crédito Rural por commodity, por estado, por ano, e eles também têm esses dados por instituição financeira, por estado, por ano. Então o que a gente fez foi a gente calculou a proporção, a porcentagem de financiamento total por commodity por estado por ano, ou seja, quanto dinheiro está indo para a soja na Amazonas em 2019, como um exemplo, ou a carne bovina na Rondônia em 2016, digamos. Então, a gente chega a uma porcentagem, e essa porcentagem, então, é aplicada às instituições financeiras que financiaram naquele estado, naquele ano. Então, nós chegamos aqui em 2019, dentro do programa do crédito rural
se você olhar no Amazonas, 52% foram para a carne bovina, 4% para a soja e 2% para a indústria madeireira. O Banco da Amazônia forneceu 17,78 milhões de dólares para esse programa em 2019, e que a gente vê o que acontece. É que a gente multiplica aquele 17,78 por 52% para a carne bovina e a gente chega a 9,25 milhões de dólares. A gente pode também chegar a 17,78 vezes 4%, vai ser 0,71 milhões de dólares para a soja. E é assim que a gente estima qual é a proporção do financiamento total que está indo por instituição financeira, por estado, por ano, por commodity, baseado então desses dados do Banco Central. Vamos chegar então à parte mais interessante, que são as conclusões. Então, vamos olhar os nossos resultados em relação aos credores. As instituições financeiras forneceram serviços de empréstimo e também de subscrição de emissão de ações e títulos, como eu mencionei no começo. Desde 2016, essas instituições financeiras forneceram 154 bilhões de dólares em crédito para esses 6 setores com risco de desmatamento nessas regiões ricas em florestas. Você vê que mais ou menos 25% é para a pecuária bovina, mais ou menos 12% para a soja, mais ou menos 1/3 para o papel e celulose. Ao longo dos anos a gente vê uma tendência de aumento, com a exceção de 2017. Próximo slide. Os maiores 15 bancos forneceram 90,4 bilhões, ou 60% do total, do financiamento total, apenas por esses 15 bancos. 8 desses 15 bancos são signatários da PRB da ONU, isso inclui a Bradesco, a Rabobank, Mizuho, BNP Paribas e outros. Então vamos entrar nos detalhes no Brasil. Ao longo dos anos, desde 2016, 95 bilhões de dólares foram fornecidos em serviço de subscrição e crédito para companhias em 6 setores de agrocommodity no Brasil. Mais de 40% foi para a pecuária bovina, 20% para a soja e mais ou menos 33% para o papel e celulose. Nós vemos então uma tendência de crescimento grande, bastante rápida em relação aos números gerais. Nós tivemos um grande pico em 2018, isso foi especialmente por causa da emissão de títulos para Suzano. Mais de metade do financiamento foi fornecido por instituições financeiras da América do Sul, mais ou menos 20% dos países da União Europeia, 27%, sem incluir o Reino Unido, e a América do Norte, 13%. Olhando mais especificamente para as commodities, 80% do financiamento total para a carne bovina veio da América do Sul. E mais ou menos 20% do papel e celulose também veio dos bancos sul-americanos. 34% do financiamento da celulose e papel vieram da União Europeia e mais ou menos 20% da América do Norte. 99% do crédito veio desses 10 países: Brasil, Estados Unidos, Holanda, Japão, e mais ou menos 75% de todos os serviços de empréstimo e subscrição do Brasil foram feitos em somente 10 bancos. 6 deles são signatários da PRB da ONU. A Hannah Heineken vai falar em mais detalhes em relação a por que é tão importante e por que a gente fala sobre esses signatários da PRB. Então, em termos dos investidores, os investidores são aqueles que investem em ações e títulos. Isso inclui gestores de ações como BlackRock, também a Oxfam, que é uma indústria de seguro, e também fundos de pensão. Então, essas instituições financeiras tinham 37 bilhões de dólares na última data que conseguimos, em abril de 2020. 3/4 desse financiamento, desses investimentos, foram para o papel e celulose e para o óleo de palma. E 56% desses investimentos vieram de apenas 10 investidores. Esses 10 investidores que você vê, tem o PNB e o EPF da Malásia, que são instituições ligadas ao governo, mas também o BNDES do Brasil. E, claro, nós temos aqui os grandes gestores de ativos dos Estados Unidos, como o Vanguard e o BlackRock.
Olhando mais especificamente para o investimento no Brasil, os investidores tinham 13 bilhões de dólares em títulos e ações de companhias no Brasil em abril de 2020. Mais de metade foi para o papel e celulose e mais ou menos um terço para a carne bovina. Um pouco menos de metade veio de investidores regionais da América do Sul. Então, os investidores brasileiros tinham 44% desses investimentos e os investidores americanos tinham mais ou menos um terço. Então, juntos tinham uma proporção muito grande. O maior investidor individual era o BNDES, que tem um grande investimento tanto na carne bovina quanto no papel e celulose. 7 desses maiores investidores assinaram o PRI da ONU, e um deles é um apoiador, porque é uma instituição taiwanesa e Taiwan não é parte da ONU, então não pode ser signatário. Próximo slide. Então agora eu vou dar o palco para Hannah Heineken, do Rainforest Action Network, que vai falar um pouquinho sobre os exemplos de portfólios de bancos. Obrigado. Olá, todo mundo. Obrigada, Vard, pela explicação da metodologia e principais achados. Agora eu quero focar nos portfólios dos bancos e mostrar como esses dados podem ser usados para o risco para fatores ambientais, sociais e de governança, os ESGs. O primeiro banco que nós vamos avaliar é o Banco do Brasil, um banco estatal. É o maior banco em termos de ativos no Brasil e é o maior financiador de commodities que ameaçam a floresta na nossa base de dados. Ele forneceu 30 bilhões em subscrições e empréstimos para a área de commodities que ameaça a floresta desde o Acordo Climático de Paris. A maioria desse financiamento foi canalizado pelo sistema de crédito rural, 2/3 disso para o setor de carne bovina e um quarto disso para o setor de soja. O banco não é um membro do PRB, dos Princípios de Responsabilidade Bancária, e ele também não tem uma política publicada para regulamentação do financiamento desse setor, o que é alguma coisa bastante preocupante. Nosso próximo banco é o Rabobank, é um banco holandês. É um banco agrícola, o que é o quarto maior financiador na nossa base de dados desde o Acordo de Paris, e no valor de 6,3 bilhões de dólares desde 2016. Dado que é um banco agrícola, isso dá para ver a importância deles terem protocolos robustos e transparência com relação ao financiamento desses setores, com possível risco para as florestas. Como dá para ver nesse gráfico à direita embaixo, eles fizeram empréstimos muito significativos que colocam em risco a floresta, mais notadamente para o sistema agrícola brasileiro, Suzano, que é uma companhia de celulose, para a COFCO, chinês, e para o Sinamás, que é um gigante de óleo de palma indonésio. Bem, eles têm políticas de ESG, temos que reconhecer. Eles são signatários do PRB. Eles têm também um papel de liderança como coordenador de sustentabilidade para um empréstimo de 2 bilhões de dólares dirigido à sustentabilidade. Mas há muitas perguntas sobre o financiamento em geral, e principalmente por Sinamás, porque o Sinamás tem um papel muito grande nos incêndios da Indonésia. O próximo banco é o JP Morgan Chase, um maior banco de Wall Street e um grande financiador de combustíveis fósseis, mas tem um componente muito grande também de risco à floresta.
Quase 6 bilhões de dólares foram fornecidos para esses setores de risco à floresta desde o acordo climático, a maioria no Brasil, predominantemente na área de celulose e papel, na companhia Suzano, e depois para empresas da área de abatedouros no Brasil, apesar da sua ligação com desmatamento e incêndios na Amazônia, muito problemáticos. Também forneceu meio bilhão de dólares na área de Vattenfall, no grupo, que tem problemas muito graves na Indonésia, e relacionado também à empresa KLK, com histórico grave de infrações a leis trabalhistas. É importante ressaltar que o JP Morgan Chase faz parte, desde 2014, o Compacto dos Soft Commodities, que se comprometeu com o Fórum de Bens de Consumo a alcançar os objetivos de desmatamento zero para 2020. Para as áreas de madeira, soja, óleo de palma, clientes dessa área, é muito questionável que tenham alcançado esse compromisso, dado o perfil de financiamento que estamos vendo aqui. Santander é um banco espanhol, é um 7º maior financiador de financiamento de risco à floresta, praticamente 4,6 bilhões de dólares desde 2016, quase tudo para o Brasil, para o programa de crédito agrícola. Também são signatários do Compacto de Soft Commodities desde 2012, mas não os impediu de ser financiadores da área de carne de boi, inclusive com companhias muito controversas como a Marfrig e a JBS. O Banco da América, Bank of America também, do Wall Street, são 11º maiores financiadores de commodities que ameaçam a floresta desde o Acordo de Paris. Eles forneceram 3,1 bilhões de dólares desde 2016, a maioria desse financiamento no Brasil, 2/3 disso para o setor de celulose e papel, o principal as companhias Suzano e Klabin, mas também o setor de carne de gado, Minerva e Cargill, também relacionados ao desmatamento no Brasil. Finalmente, Mitsubishi UFJ, um banco japonês, o 5º maior banco do mundo por ativos. Ele também tem subsidiários importantes, um subsidiário importante nos Estados Unidos, o Union Bank. É o 14º financiador de commodities de risco à floresta. Eles são a principal atuação na Ásia, com um subsidiário importante na Indonésia. Olhando para esse gráfico, nós podemos ver 2,9 bilhões em subscrições e empréstimos desde 2016, 40% disso para a área de óleo de palma, 45% para a área de celulose e papel, tanto no Sudeste Asiático como no Brasil. Um grande financiador no Sudeste Asiático. Eles têm políticas para os setores de floresta, silvicultura e óleo de palma, mas eles têm um grande problema em atingir essas metas. Como isso se relaciona aos PRBs, aos princípios de relacionamento bancários das Nações Unidas? E como esses nossos dados podem dialogar com o PRB? Vocês podem saber que hoje é o aniversário de 1 ano do PRB.
do lançamento, com 132 signatários, agora são 187 signatários, e eles se comprometeram com 6 princípios para alinhar as suas estratégias de negócios para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, inclui o ODS 15, que pede o fim do desmatamento até 2020. Também inclui uma avaliação dos impactos negativos, estabelecimento de metas que possam engajar com os clientes para assegurar práticas sustentáveis. Então, isso tem uma relevância diretamente para a área de commodities que colocam em risco as florestas. Nós fizemos uma análise de 20 bancos PRB que tem ligação ao setor de riscos a florestas, com base na nossa base de dados, e o que nós encontramos é que o financiamento total, somando empréstimos, subscrições e investimentos, são 52 bilhões de dólares. Então, claramente, eles têm muito trabalho ainda pela frente, e esses bancos PRB precisam realmente se responsabilizar e ter transparência na identificação e divulgação dos impactos negativos quando financiam esses setores que colocam em risco as florestas, e publicar esses planos para alinhá-los com os objetivos dos PRBs. Então, isso é tudo da minha parte. Eu vou passar agora para o André Piero, para o Pierre Locatelli, que vai falar pelo Repórter Brasil, e agora vocês podem mudar de canal, que ele vai estar falando em português. Muito obrigada. Muito obrigado, Ana. Fico feliz de poder falar aqui depois dos meus colegas. Eu vou apresentar um trabalho que a gente fez específico sobre os investimentos da BlackRock, que é a maior gestora de fundos do mundo, na JBS, que é a maior produtora de carne do mundo. Então, nesse sentido, eu acho que é útil e legal para poder mostrar um pouco como é que esse grande banco de dados tão rico que a gente tem aí pode ser usado, inclusive, para subsidiar pesquisas ou reportagens jornalísticas, né? Aqui essa tela mostra um pouco o que aparece até no sistema ali quando a gente busca pelos investimentos da BlackRock aqui. A gente consegue ver, logo em destaque ali, no terceiro lugar, a JBS, né, com uma participação relevante da BlackRock. No próximo slide, se puder passar o slide, isso. Aí a gente consegue ver um pouco... Pode voltar desculpa, isso. Aí a gente consegue ver também um pouco esse investimento da BlackRock de maneira mais geral, que o Brasil, apesar de eles investirem bastante também no sudeste da Ásia, o investimento no Brasil tem bastante destaque, que a gente consegue ver ali a importância do investimento deles na JBS, como a gente vê ali no terceiro lugar do gráfico. Pode passar para o próximo. Quando a gente olha aqui do lado esquerdo, esse é um gráfico que uns colegas nossos do ECO, que também fizeram reportagens a respeito, fizeram, que eu acho que dá uma ideia boa de como é distribuído o investimento da BlackRock nas empresas de carne no Brasil. Então, a gente consegue ver, apesar de estar em português, acho que é possível perceber que ali do lado esquerdo está a JBS, Marfrig e a Minerva. São os 3 maiores frigoríficos do Brasil, e aí mostra um pouco por que a escolha do foco na JBS, porque o investimento deles na JBS é muito mais relevante do que em outros. E o que a gente consegue ver em verde, e nessa cor que é mais para um amarelo, o verde é o investimento passivo deles, e nessa outra cor está o investimento ativo. Então, realmente, a maior parte dos investimentos da JBS
nesse setor no Brasil, da BlackRock nesse setor no Brasil, são feitos através de índices passivos, né? E ali do lado direito a gente consegue ver a composição acionária da JBS, em que no terceiro lugar está a BlackRock. Então, somente atrás da JIF, que é a holding controladora da empresa desde sempre, e o BNDES, que é o banco brasileiro que tem participação na JBS. Pode passar. Aí a gente, só para ressaltar daí o porquê da escolha, né, apesar deles terem uma participação maior em outros setores, aqui a gente tem uma coisa que foi largamente documentada, não só pela gente, que são os casos de desmatamento em fornecedores indiretos da JBS. Aqui um exemplo, uma produção recente da Anistia Internacional a respeito, nossa junto ao Guardian, mas tem muitas outras que poderiam ser trazidas, mas só para ressaltar essa conexão. Aí pode ir para o próximo. E aqui uma coisa que eu acho que a Maria já está familiarizada também, a Moira citou no começo, que é como o desmatamento também é uma parte relevante, é um dos vetores aí do aquecimento global, né? Pode ir para a próxima. Então, em julho deste ano, eu dei todo esse background para a gente poder discutir o seguinte. Em julho deste ano, a BlackRock anunciou uma grande política contra o aquecimento global. A gente sabendo, então, que eles são grandes investidores da JBS, que a JBS é uma empresa com casos de desmatamento em sua cadeia produtiva amplamente documentados e que o desmatamento é uma das maiores causas do aquecimento global, seria razoável esperar que, nas medidas da BlackRock anunciadas contra o aquecimento global, a gente tivesse alguma menção a ela. E a BlackRock anunciou e teve muita atenção na imprensa, foi capa do Financial Times e teve tantas outras repercussões, dizendo que ela iria punir essas 53 companhias. Mas se a gente olhar no próximo slide, se a gente olha aqui, essas 53 companhias não incluem nenhuma do setor de agribusiness. Todas as medidas dela foram totalmente focadas em outros setores, principalmente no de energia, e em todo o relatório, que eles dizem ser um grande combate ao aquecimento global, a gente não tem a menção das palavras gado, das palavras da palavra desmatamento, a gente não tem também de livestock, então ele simplesmente não aparece aqui. E aí seria razoável de se supor, bom, se eles não colocaram nessa política, talvez tenha outra política que aborde isso, apesar de ser uma política de aquecimento global que não cita o desmatamento, né? E na próxima página, a gente consegue ver que a política de sustentabilidade deles, que foi anunciada em janeiro deste ano, tampouco tem medidas claras contra o desmatamento. E ao contrário de outros setores em que eles têm políticas específicas, o setor do gado, dos frigoríficos, não tem políticas específicas da BlackRock para combater o desmatamento nele, né? Aí pode passar para o próximo. E uma coisa importante é que entre esses investimentos passivos feitos pela BlackRock no Brasil, isso inclui, inclusive, ações que são vendidas da JBS dentro de pacotes de ações sustentáveis. Então, uma pessoa física ou jurídica que esteja em busca de investimentos sustentáveis pode acabar vir a partir, principalmente desse índice de carbono eficiente, pode vir a investir na JBS, e que é uma empresa com risco de desmatamento muito grande, né? Poder investindo, ao tentar buscar investimentos sustentáveis, acabar investindo nela, assim, né? E aí a gente procurou a BlackRock para falar sobre isso, como a gente pode ver aqui, no próximo slide.
E a resposta deles, basicamente, vai na seguinte linha. Eles falam que eles não têm possibilidade de mudar esses ETFs, que isso é só um produto que eles entregam. Então, se a gente tivesse qualquer pergunta sobre esse tipo de coisa, a gente deveria levar as pessoas que criaram esses índices. Eles também falam que eles não têm a parte que eles têm das empresas é muito pequena para que eles efetivamente possam fazer uma mudança nelas a partir dos votos, né? E no próximo slide, seguindo a resposta deles, eles falam que eles estão num diálogo com a JBS sobre o desmatamento na cadeia produtiva deles. Mas eles não dão, a gente tentou até pedir mais detalhes, a gente não tem muitos detalhes a respeito de quais são essas medidas, como é que está sendo essa discussão com a JBS, se a BlackRock realmente está, de que maneira eles estão discutindo e se são efetivas essas discussões com eles a respeito do desmatamento na cadeia produtiva da JBS. Aí, só para encerrar aqui, nessa pressa que a gente acabou fazendo uma reportagem para tentar levar isso ao maior público possível aqui dentro do Brasil, né? A Moira, que apresentou bem aqui, que levanta uma questão importante, que é que as empresas têm sim, uma BlackRock tem sim margem para fazer modificações nos ETFs, ou mesmo de não oferecer esses produtos. Então, essa desculpa, essa cortina que eles usam não é tão válida assim. E também uma frase do Jeff, da Friends of the Earth, falando que os investidores realmente internacionais ainda têm uma dificuldade de perceber das florestas, e o uso de florestas e do impacto nas florestas e o uso de terra, o papel que eles têm no aquecimento global. Então, ainda se pensa muito, quando se pensa em aquecimento global pelos investidores, se pensa muito no setor de energia. E aí é isso, acho que aqui no próximo a gente pode ver do que resultou esse trabalho nosso, se alguém tiver interesse, está publicado em português no site da Repórter Brasil e em inglês aqui no site da Mongabay, faz parte de uma série maior que a gente está fazendo sobre a ligação entre os investidores e o desmatamento no Brasil. Acho que era isso, muito obrigado pela oportunidade de apresentar o trabalho aqui. Muito obrigada, Piero. Eu garanto que eu não pedi para ser citada na apresentação dele. Bem, para finalizar aqui, vamos focar aqui em nos principais achados e vamos ter alguns minutinhos para perguntas e respostas. Os novos achados agora no nosso site do Forrester Finance, nós identificamos 51 mil transações financeiras nessas áreas de risco à floresta. Observamos que 153 bilhões de dólares foram transacionados desde a assinatura do Acordo de Paris, em termos de commodities de risco à floresta. Então, é muito dinheiro. Então, quais são as nossas recomendações? Nós achamos muito importante que esses investidores possam ser parte da solução. Especificamente, quais são nossos pedidos? Estamos pedindo padrões ESG robustos e protocolos de análise e escrutínio desses bancos e investidores. Estamos querendo também que agilidade na mudança. Nós estamos vendo os impactos climáticos aqui dos incêndios na Califórnia, dos incêndios intencionais na Amazônia, gigantescos furacões, altas temperaturas, secas. Então, realmente, o tempo urge para a ação. E a regulação do setor financeiro por governos é crucial para mudar essa indústria. Então, nós vamos ter algumas perguntas, alguns minutinhos para perguntas. Muito obrigada a todos que participaram. Nós já respondemos algumas por escrito. Vamos levantar algumas aqui. Houve uma pergunta aqui sobre a questão da possibilidade da carne bovina sustentável. Então, Piero, gostaria que você pudesse responder.
E eu também queria uma pergunta sobre os compromissos de desmatamento zero e por que somos céticos em relação a isso. E aí eu queria que a Hannah pudesse responder essa pergunta. I would switch to Portuguese is better. Eu acho que é difícil saber o que é sustentável ou não aqui, porque por dois motivos diferentes. Assim, um é a própria ideia do que seria uma carne sustentável, né? Que acho que vai ter uma briga interna, inclusive entre os frigoríficos, entre os consumidores e até uma própria discussão se a criação de carne na Amazônia pode ou não ser sustentável, né? E mesmo se a gente considerar sustentável algo que não tem desmatamento na sua cadeia, atualmente, com a dificuldade que a gente tem de monitorar os fornecedores indiretos, é muito difícil a gente saber se esses frigoríficos que estão contraindo esses empréstimos ou se esses agricultores estão realmente livres de desmatamento. Se a gente pegar no caso do Brasil, mesmo por exemplo, você teve uma política do BNDES que há 10 anos atrás falou que iria rastrear todo o gado do Brasil individualmente, e isso seria uma maneira da gente saber os fornecedores indiretos se tinha desmatamento neles ou não. E essa política, por exemplo, nunca foi implantada pelo banco, né? Então, se a gente olhar, existe uma política forte ali por parte do BNDES, mas que nunca foi cumprida. Então, a própria aplicação dessas políticas de sustentabilidade por parte dos bancos, por parte dos frigoríficos e às vezes por parte dos fazendeiros dificultam muito a gente compreender quanto de cada um desses empréstimos ou de investimentos foi para uma pecuária sustentável. Obrigada, Piero. Você quer responder a próxima pergunta? Sim, eu quero abordar a partir da perspectiva do compacto das soft commodities, que é uma iniciativa, parte da iniciativa do Bank Environment Initiative da Universidade de Cambridge, e o JP Morgan, o Rabobank e o Santander são todos membros desse compacto. Se você for no site deles, dá para ver que o compacto avaliou o desempenho e reconheceu até que esses bancos fracassaram em alcançar as metas que eles estabeleceram. Então, é importante reconhecer que vários desses bancos indicados aqui na nossa, como dá para ver pela nossa base de dados, eles ainda estão em relação com clientes que estão desmatando. E eu queria enfatizar que nossa iniciativa se preocupa com financiadores que fazem desmatamento direto, que é, por exemplo, o setor de pecuária, que é um dos principais desmatadores da Amazônia, mas também, por exemplo, o setor de papel e celulose não está ativamente desmatando a Amazônia, mas está ocupando áreas tão gigantescas que acaba causando uma expansão para a área de floresta por outros setores. Então, tudo isso precisa ser analisado de uma forma holística pelos bancos e realmente ser compreendido como o financiamento está afetando a floresta direta e indiretamente. Muito obrigada, Hannah. Essa é uma questão muito importante que você colocou. Não todos esses commodities estão fazendo o corte direto da floresta, mas eles estão fazendo isso de uma forma direta ou criando pressões que levam ao desmatamento. Agora estamos no nosso limite de tempo, infelizmente vamos ter que fechar as perguntas, mas estamos respondendo algumas perguntas por escrito, que pessoas colocaram aí nos últimos minutos, e também são muito bem-vindas perguntas escritas para o info@forestandfinance.org, info@forestandfinance.org.
São muito bem-vindas suas perguntas, seus comentários por esse canal. Nós somos muito gratos à participação de vocês hoje. Por favor, confiram o nosso site, observem os nossos dados, nossas análises e, por favor, mandem para nós seus comentários, suas perguntas. Muito obrigada aos painelistas, aos intérpretes. Muito obrigada